Aqui nos Estados Unidos só se fala desse pacote novo de emergência, de auxílio, com uma média de $600 de ajuda aos indivíduos. Foi um acordo bipartidário. Os democratas, sob a liderança de Nancy Pelosi, a múmia, estão comemorando isso como uma grande vitória. A própria Nancy Pelosi, comentando sobre essa conquista, chamou a ajuda de $600 a indivíduos de significante. Só lembrando que quando o Trump anunciou aquele tax relief de $1.600 de ajuda, né, por meio de redução de impostos, Nancy Pelosi veio a público dizer que isso era para privilegiar os que recebiam altos bônus, enquanto que os funcionários teriam essa migalha, crumbs, essa migalha de $1.600, eram $1.000 a mais, era quase o triplo. Então, temos muitas coisas para falar sobre esse pacote, né? A primeira coisa é o timing. Foi oferecido pelo Partido Republicano um pacote de auxílio emergencial mais benevolente. Os democratas bloquearam, não aceitaram. Por quê? Porque estávamos nas vésperas da eleição e isso daria algum tipo de vitória para Trump. E isso não é aceitável, né? Então a politização é muito evidente. A politização é escancarada. Os democratas embarreiraram o pacote maior proposto pelos republicanos, agora aprovaram um pacote menor, porque a eleição terminou e ainda estão se vangloriando desse feito. Segunda coisa que a gente tem que comentar aqui é que quando os dois partidos se unem em prol de alguma coisa, tem muita gente que comemora. É importante esse bipartidarismo unido, essa coisa em prol da nação. Eu sou mais cético do que isso. Conheço um pouco melhor a Escola de Virgínia, as falhas de governo, o mecanismo de incentivos inadequado do setor público, para entender que quando eles estão tão unidos em prol de alguma coisa assim, é porque vem chumbo grosso aí pro pagador de impostos. Então, eu não posso vibrar com o Partido Democrata unido ao Partido Republicano para distribuir, entre aspas, benesses. Né? Quem é que banca isso? O Tesouro? A máquina de impressora? Alguma hora o dólar perde valor, vem inflação, algum tipo de custo aparece cedo ou tarde. Não dá para ficar distribuindo cheque de graça, de forma impune. Aliás, e esse é o terceiro fator, mesmo o Partido Republicano, que tem uma boa ala de establishment, né, teve 6 votos contrários, e são justamente os senadores mais conservadores. Entre eles, Ted Cruz e Rand Paul. Rand Paul fez um discurso agressivo contra seus colegas de partido, perguntando por que eles não vão logo, então, para o Partido Democrata, se eles entendem que gastar não tem custo, se distribuir cheques não tem problema. E ele fez a pergunta óbvia, por que parar, então, em $600? Por que não 1.000? Por que não 2.000? Por que não garantir logo uma renda mínima de $30 mil para todos? Que é mais ou menos o que o Bernie Sanders defenderia. E depois, por que parar em 30 mil? Isso não é socialismo? Perguntou ele. E ele está certo. O quarto e último fator pelo qual todos deveriam estar muito assustados com esse pacote é que ele tem mais de 5.000 páginas. São 5.500 páginas. Enfiaram lá coisa sobre Dalai Lama. Veja, nesse caso específico eu sou até a favor do que foi colocado, né, que é para uma espécie de retaliação à China, para dar autonomia para o Tibete, para reconhecer a autonomia do Tibete, provocar um pouco a ditadura chinesa. Mas num pacote de alívio da pandemia, o que tem a ver uma coisa com a outra? Absolutamente nada. 5.500 páginas que foram apresentadas horas antes da votação. Esse foi o motivo, aliás, da Alexandra Ocasio-Cortez, talvez a única vez na vida que eu possa concordar com ela,
ter resolvido se abster da votação. Falou, eu não tenho condições de votar. Eu prefiro a postura dos 6 senadores republicanos que votaram contra. Mas como assim? Que representatividade do povo é essa se um projeto com mais de 5.000 páginas aparece horas antes para você ter que se aprofundar nele para tirar dúvidas, inclusive com os seus representados? Lembrando que aqui nos Estados Unidos tem voto distrital, e você poder aí sim votar de acordo com o seu eleitorado. Em 3 horas alguém tem condições de avaliar 5.500 páginas de pacote que envolve coisas como Dalai Lama no alívio da pandemia? É óbvio que isso é uma bizarrice. Como as salsichas são feitas e como os pacotes são aprovados, são coisas que, se a gente conhecer mais a fundo, a gente para de consumir. Só que aí que está o problema. Antigamente, você vinha com um pacote e depois, para ele ser aprovado, tinha vários penduricalhos. Só que eles, pelo menos, ficavam mais expostos em praça pública. Por isso que tem várias pontes e pequenas obras com o nome de senador, porque era o preço a ser pago para ele ter o voto favorável. Mas pelo menos as salsichas estavam sendo fabricadas diante do público. Hoje, a salsicha vem pronta e você não pode entender o seu processo de fabricação. 5.500 páginas. Os penduricalhos estão todos embutidos, como carne podre que é misturada ali para enrolar tudo e virar a salsicha. É uma coisa bizarra, absurda, se pararmos para pensar. Então, eu estou feliz porque democratas e republicanos chegaram a um consenso. O consenso é meter a mão no nosso bolso e sair distribuindo por 5.500 páginas de penduricalhos, de apêndices que estão colocados ali dentro, que é o preço para esse consenso, né? Isso é assustador. Isso é a latinização da América em curso. Isso parece um país que a gente conhece tão bem, né? E que muitos tentaram deixar para trás, pelo menos tentar mudar de longe, né? Aqueles que não desistiram do país de origem, mas para torná-lo mais parecido um pouquinho com o país que eles escolheram como destino. E não o contrário. Não os Estados Unidos virarem cada vez mais parecidos com um país latino-americano. Mas é o que está acontecendo. E não é culpa só dos democratas, né? O Trump tem o poder de veto. Ele já está fora mesmo, ao que tudo indica. Ele deveria vetar esse pacote. Ele deveria fazer o dirty job, o trabalhinho sujo de quem é estadista e quem realmente está preocupado com o futuro desse país, com o futuro das próximas gerações e não só das próximas eleições. Veta Trump.